Boa tarde, gente. Boa tarde. Esperar o povo, tá? Pra gente começar. Tá bom. Nem. Ô, gente, tá muito ruim pra pegar as matérias? Ó, da videoaula tá ficando da hora. Dos vídeos que você fez lá de primeiro socorro, se continuar assim, tá ficando bom. Saúde mental eu tô conseguindo pegar. Então, para a aula de hoje de primeiros socorros, então, gente, ia ser muito legal se a gente tivesse em sala, que hoje a gente ia fazer tudo prático, sabe? Aham. Aí eu consegui um vídeo aqui, sabe, na internet. Infelizmente, Só não tem força. outro recurso. Mas depois, dependendo de quando voltar, vocês viram que tem lugar aí que já tá abrindo um monte de coisa em outros estados? Estado, eu não vi, não. Oh, no Tem um Rio de tempo, Janeiro até o futebol está voltando. tem um tempo que eu não tô assistindo televisão. Eu também não tô, não, mas aí eu vi essa semana até o Fluminense jogando, porque isso é Essa do jogo essencial, do né? Flamengo com o Fluminense? É, Flamengo porque, perdeu? porque futebol é essencial, né? Aí, pro brasileiro, aí, É, paz do por isso futebol. que voltou, Paz do futebol. pelo amor. Ei, Simone. Ei, Lisiane. Olá, boa Ei, tarde. Simone. Tem que falar Simone duas vezes, é duas. Bora almoçar, Oi, Cateline? Cateline, Ei, gente. Quem tá querendo me chamar pra tudo almoçar? bom? Simone Nogueira. Deixa eu ver, cadê a comida? Não, vou mostrar, não tá acabando já. Menina Ah, Macia. então da próxima vez você manda uma marmitinha, tá? Ô, Tá Caterina. bom, pode deixar. Caterina. Oi. Meu irmão comeu foi na bacia, só. Crê em Deus Pai. Sem braço, Ô, gente, mas essa quarentena todo mundo tá só comendo, né? né? Tá Olha, ainda osso, bem que não tem que ficar saindo, porque se passar da porta é mais difícil. né? Tem que enlarguecer quando for sair. Não, gente, mas tá todo mundo engordando, só engordando. Eu mesmo tô engordando também. Quem não tá, né, amiga? Não, ó, ontem, gente. Sabe qual é o problema? Tem hora que eu fico um tempão sem comer. Aí quando eu como, eu quero comer o mundo inteiro. Eu não, olha pra você ver, tem dia que eu não tomo café nem almoço. Mas no de noite, de tarde, quando eu quero comer, Misericórdia. não. Ei, E Áquila? professora, tá joia? Professora, tá joia? Ei, Ei, Aline? Joia. professora, eu entrei agora. Não, Eu mas é porque trabalhei ontem agora à tá começando noite. mesmo. Ah, é agora, né? Eu trabalhei ontem à noite, eu tava apagada, Catalina. Jesus É? do céu. A gente chega aqui, Trabalha dorme. Se muito? você... Trabalhei, eu peguei 8, larguei 8. Aí eu cheguei, agora que eu acordei, ó, pra você ver. Se ninguém me chamar, nosso Deus. Eu não aguento trabalhar de Porque noite, não, gente. é muito pesado, viu? É mesmo, eu não aguento, não. Eu não consigo recuperar o sono, não. Tudo que eu durmo ainda tá pouco. E o problema é que a gente não dorme o tanto que tem que dormir, né, Catelinha? Exatamente. Trabalhar 12 horas direto, ó, pra você ver, é Eu, muito pouco. eu não aguento, não. Não. Ô, gente, tá entrando, vai entrar mais gente, será? Hum. Ô, Vanessa, por que que você tá com duas telas? É porque uma é pra falar, que uma tá no celular e a outra tá no computador. Pelo amor, gente. Pra dar Ô, volume de professora, aluno, né? Eu sei. professora, Oi. deixa eu te falar, Ah, eu tava sem internet aqui em casa, porque meu marido colocou essa semana. Aí eu mandei no seu e-mail os exercícios tudo direitinho, eu viu? vi, Ah, você viu lá, né? já Depois deu anotei. pra achar que eu não fiz atrasado, mas não era isso não, é porque tava ruim mesmo o trem aqui, situação, Eu vi, viu? sim. Então, Tranquilo. obrigada, viu? De nada. Ei, Ana Clara, tudo bem?
Cadê a outra Ana Clara barriguda, hein? Com a Olá, faladeira. prof, tudo bem? Tudo jóia. Quanto tempo? É, porque você não tá aparecendo nas aulas, né? Ah, professora, aqui em casa tá mexendo com obra. Minha mãe é alérgica à poeira. Aí toda hora limpa aquele poeirão todo. Aí suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa. É fácil não. Aí, né? Daqui a pouco minha mãe tá morrendo aí de tanto espirrar e tem que ficar limpando o tempo todo. Tá certo. Ô, gente, vamos começar a aula então? A nossa aula hoje, nós vamos falar sobre a reforma psiquiátrica. As nossas últimas aulas, nós falamos sobre o CAPS, né? Como que se dá o CAPS, o porquê que ele existe. E aí eu também citei na última aula, nas últimas aulas, eu citei sobre a reforma psiquiátrica. Na verdade, o CAPS, ele surgiu um pouquinho antes da reforma psiquiátrica, mas a reforma psiquiátrica que na verdade se iniciou em meados da década de 70, foi ter a proporção mesmo da lei somente em 2001, né? E aí foi quando o CAPS foi também sancionado. Então, por isso que primeiro eu falei do CAPS e depois nós estamos falando da reforma psiquiátrica. Por quê? A reforma psiquiátrica, ela veio de uma forma para tentar fazer tudo o que antes era falado, né, para vir contra tudo que antes era visto, né, que antes os pacientes eram vistos como psicopatas e loucos, alienados, e aí a reforma psiquiátrica veio numa briga, né, que tivemos lá os congressos e tudo, e aí só em 2001 foi sancionada essa lei, por isso também que eu falei com vocês, que eu cheguei a comentar com vocês, que o CAPS também se deu somente a partir de 2001, né? Que ainda tudo está muito recente, né? Em relação à saúde mental. Eu trouxe para vocês um texto, só para a gente dar uma pincelada sobre a reforma psiquiátrica, e depois nós vamos assistir a um documentário, tá? Que é também falando sobre a reforma psiquiátrica. Tá dando para todo mundo ver aí, né? Tá. Bom, gente, então é o seguinte. Então, a lei da reforma psiquiátrica, ela é a lei 10.216 de 2001, que ela fala sobre a reforma psiquiátrica e os direitos das pessoas com transtornos mentais no Brasil. Então, eu coloquei aqui, então, um panorama dessa lei, né, conhecida como a lei da reforma psiquiátrica, e como que ela é representada no Brasil e o marco que foi para estabelecer a necessidade desse respeito da dignidade humana com essas pessoas de transtornos mentais, que até então eles eram tratados como lixos mesmo, né? Então, as legislações anteriores relacionadas à saúde mental no Brasil se preocupavam mais em excluir as pessoas com transtornos mentais, né? Isso aí eu acho que já ficou bem claro para todo mundo, que eram denominados então os alienados e os psicopatas, do convívio da sociedade para evitar perturbação da ordem. Então, essas pessoas é como se elas atrapalhassem tudo, né, e não deixassem as coisas de forma com que a normalidade não fosse estabelecida por causa deles. Então, eles achavam que era mais fácil deixar essas pessoas fora do convívio de todo mundo do que oferecer um tratamento adequado para melhorar esses pacientes. Então, os decretos traziam dezenas de artigos, né, cuja maioria apenas regulamentava o ambiente terapêutico que se dava dentro do hospital psiquiátrico, ou seja, eles estipulavam leis, normas e artigos somente para dentro das instituições psiquiátricas, ou seja, esse paciente ele tem que ficar institucionalizado, sempre, tá? Então, eles começaram, né, veio lá com as ideias de Tuque, de Pinel, que eles começaram a reformular as formas de tratamento desse paciente. Então, ele já não era simplesmente jogado e largado dentro dos manicômios, mas esses pacientes, depois eles começaram a ser tratados de uma forma melhor, mais humanizada, mas ainda assim, somente no ambiente hospitalar.
Então, após esse movimento, né, com o início desse movimento da reforma psiquiátrica, as legislações mudaram o enfoque para a pessoa do portador do transtorno mental. Então, a denominação também evoluiu com a reforma, né? Então, as leis não mais regulamentam a assistência aos alienados e psicopatas, mas a proteção, o atendimento médico, o modelo assistencial às pessoas com transtorno mental. Então, como resultado dessa gradativa evolução dessa lei, reconheceu, então, pela primeira vez a pessoa com transtorno mental como cidadão, porque antes eles não eram julgados nem como cidadãos, eles eram julgados como anormais que não tinham nem direitos humanos preservados. Buscando regulamentar suas relações com outros portadores de transtornos mentais, profissionais de saúde, profissionais do direito, a sociedade e o Estado, uma vez que atribui a cada um o seu papel no tratamento. Então, ou seja, essa lei da reforma psiquiátrica, ela estava garantindo o quê? Que essa pessoa fosse tratada, que esse paciente de transtorno mental, ele fosse tratado como uma pessoa, como um cidadão que tem direitos e deveres, tá? E que ele deveria ter, e como que seria o tratamento dessa pessoa em relação aos profissionais da saúde, em relação à sociedade, em relação às obrigações que o Estado teria com essa pessoa também. E aí, com o intuito de desinstitucionalizar, então, a pessoa com transtorno mental, a reforma criou projetos de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. Então, que aí a gente veio falando aqui, que foi o que a gente já falou na aula passada, dos CAPs, das residências terapêuticas e leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Então, por que primeiro eu falei, então, do CAPs, para depois falar da reforma psiquiátrica? Porque os CAPs, eles começaram a existir antes disso, com a promulgação daquela médica que eu até pedi para vocês, falei com vocês que vocês poderiam ler vocês poderiam ver o filme, né, da médica que foi uma precursora da psiquiatria. Aí o que acontece? Primeiro, então, foi implantando isso, mas o CAPS ele só veio a vir a ser institucionalizado como algo regulamentado a partir dessa lei, tá? Então, primeiro teve a criação do CAPS. E primeiro, antes tinham várias discussões, mas a lei só foi regulamentada, institucionalizada a partir de 2001. E então, só após isso também, o CAPS, as residências terapêuticas e esses leitos psiquiátricos em hospitais gerais, que antigamente os leitos psiquiátricos só ficavam nos manicômios, foi podido regulamentar, ser tudo regularizado, tá bom? Gente, até aqui tem alguma dúvida? Não. Beleza. Não. Vocês estão parecendo aquele bichinho lá do Paul. Então, os direitos das pessoas com transtornos mentais. Então, aqui, gente, eu coloquei para vocês os artigos, né, dessa lei, o que se trata. Eu não vou ressaltar aqui agora, não. Os artigos não, depois vocês vão ler os artigos um por um, tá? Agora, a reinserção social como finalidade permanente do tratamento. Então, essa lei, ela, além dela orientar como que deve ser esse tratamento desse paciente, né, que ele deve ser reinserido na sociedade, ela também orienta que o tratamento ele tem que visar como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio, ou seja, esse paciente não tem que ficar institucionalizado, ele tem que ser desinstitucionalizado. Então, essa lei garante isso para esse paciente. Então, oferecer assistência integral à pessoa com transtorno mental por meio de uma equipe multidisciplinar. Aí é que a gente vai fazer o acompanhamento desse paciente mais através dos CAPs e dos outros serviços, né, das residências terapêuticas, tá? Então, a internação psiquiátrica só será permitida quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, não são permitidas internações em instituições com características asilares, ou seja, aquelas em que os pacientes pareciam mais que eram presidiários, tá? Que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados pela lei, que já está lá no artigo, no inciso e tal. Então, essa lei, ela prevê 3 modalidades de internação.
que é a voluntária, a involuntária e a compulsória. Então, qual que é esse tipo da lei voluntária? Aquela que se dá pelo consentimento do usuário. Então, o paciente, ele tem algum tipo de transtorno mental, mas ele reconhece que ele precisa de tratamento, tá? Então, esse paciente, por quê, gente? O paciente que tem transtorno mental não quer dizer que ele vai ficar aéreo o tempo todo, não quer dizer que ele vai ficar tendo surtos o tempo todo, ele tem momentos de lucidez e vai ter períodos em que não vai ter. Claro que vai depender também de qual é o tipo, né, da, da psiquiatria dele e qual que vai ser o nível, ou seja, ele está no nível médio, já está no nível mais avançado, tá? Já está mais grave, mais agudo. Involuntário, que se dá sem o consentimento do usuário, ou seja, um responsável, os pais, o responsável, algum responsável legal, que vai assinar para que esse paciente seja internado. E da maneira compulsória, que é aquela determinada pela justiça, ou seja, o, ele apresenta, esse paciente ele apresenta risco para ele e risco para a sociedade, então esse paciente, a justiça impõe que esse paciente seja internado, tenha um tipo de internação. O que não quer dizer que nenhum dos 3 tipos de internação, esse paciente ele vai ficar o resto da vida, não, tá? Mas a gente tem algumas diferenças. No caso da voluntária, por exemplo, o paciente ele decide que ele quer ser internado, ele vai ficar lá no prazo que ele quiser. Se ele falar assim, se hoje, dia 10/7, eu preciso internar. Aí quando for daqui a 2 dias, dia 12, ele falar, não quero mais ficar aqui, ele pode, então, receber alta, tá? Aí o médico vai assinar lá, que é alta pedida, né? E o paciente, ele tem essa, essa autonomia de pedir essa alta justamente porque ele mesmo que autorizou a internação, tá? No caso dele ser internado de forma involuntária, ele pode receber alta nas seguintes condições. Desde que o médico libere ou então a pedido do responsável legal por ele. Só que aí a pessoa responsável legal, ela tem alguns termos que ela tem que cumprir. Geralmente, ela tem algumas instituições, a maioria delas é assim, que, nesse caso, quando é um responsável legal que está pedindo a desinstitucionalização, a deshospitalização desse paciente, aí tem alguns tempos que tem que cumprir. Por exemplo, tem alguns relatórios que tem que enviar, como se fosse mesmo aqueles pacientes, aqueles presidiários que estão em condicional, então, fica parecendo com esse modelo, tá? Mas por quê? Porque a pessoa, ela está se responsabilizando por outra, de forma que o médico ainda não concorda com aquela liberação, tá? Então, se houver liberação, não por parte do médico, mas por parte de um terceiro, então essa pessoa, ela tem, porque ela ali, quando ela está assinando aquela liberação, ela está comprometendo a vida dela, do paciente e da sociedade. Então, dependendo do caso, que se for mais grave e tal, nem assim, nem com liberação, às vezes eles vão liberar. E vai precisar, aí, no caso, essa pessoa que é responsável vai precisar acionar a justiça, tá? E no caso dessa internação compulsória, esse paciente ele só é liberado para fazer qualquer outro tipo de tratamento, né, que seja, porque nem todo paciente que está hospitalizado, ele sai direto para casa, né, gente? Alguns vão ficar fazendo acompanhamento, vai para casa, mas fazendo acompanhamento nos CAPs e tudo, e não necessariamente sem acompanhamento nenhum, que não seja só medicação, tá? Nesses casos, o paciente ele só é liberado se sair uma liminar da justiça falando que esse paciente pode receber alta. Do contrário, ele também não recebe alta. Deu para entender isso? Sim. Deu? Então tá. Aí aqui, gente, na lei, eu coloquei aqui para vocês, tal, depois vocês vão dar uma lida, que fala sobre quais são os direitos desse paciente, tá? E aí agora, eu quero mostrar para vocês um vídeo, tipo um documentário, sobre
essa lei, tá? Que essa lei da reforma psiquiátrica, ela também é conhecida como lei antimanicomial, que era justamente isso, que é a luta para tirar, para acabar com os manicômios, para acabar com a institucionalização desses pacientes, tá bom? Aí eu vou colocar aqui o link para vocês. Peraí. E vou colocar aqui também, tá? Ô, Caterine, Oi. então só para entender, o pessoal só recebe a alta se a família entrar com uma ação e conseguir uma liminar, né? Aí no caso, se for de forma involuntária, né? Se De for o forma tipo da voluntária. internação involuntária. Se for internação voluntária, esse paciente mesmo, ele responde por ele. Então, ele não precisa necessariamente ter uma autorização, uma alta médica para ser liberado. Ele pode assinar um termo, né, que vai garantir, vai estar falando lá que é alta pedida, mas é, ele pode receber alta no momento que ele quiser. Até porque, gente, essa alta, essa internação voluntária, ela só vai se dar naqueles casos mais leves, né, que o paciente, que ele vai Uhum. ter momentos de lucidez. Então, esse paciente, ele é internado, mas ele já é um paciente de mais leve, não é aqueles casos mais avançados, mais agudos, não, entendeu? No caso agudo, caso médico prescreva que ele não tem lucidez, aí não tem jeito. Não, aí não tem jeito. Aí, nesse caso, se o paciente ele foi internado, por exemplo, de forma voluntária, aí ele teve uma piora, que é muito, muito difícil de acontecer, porque se ele já vai estar internado, então ele já vai estar em tratamento constante. Então, ao invés de ele ter melhor, pior, ele vai ter melhora, né? Uhum. Mas no caso, se ele apresentar uma pior e ele quiser alta, aí só se ele tiver eliminado a justiça para ele ter uma alta sem que o médico autorize. Entendi. Obrigado. Tá? Professora, Oi. a amiga da minha mãe, eu até esqueci qual que é o problema dela. Ela, recentemente, ela mesma pediu para ser internada. E ela, tipo assim, só quando ela não se sente bem mesmo, ela pede para se internar e fica lá um tempo. Depois ela pede Então, para mas é sair. porque essa pessoa ela entende que ela está correndo risco de vida, porque tem os tipos de pessoas, tem os tipos de psiquiatrias, por exemplo, de depressão, aí tem os graus, né? Leve, moderado, ou mais agudo. No caso do moderado e do agudo, ele é mais perigoso a essa pessoa tentar o autoextermínio. Então, a pessoa ela consegue sentir quando ela está num nível mais avançado, porque às vezes ela tem a psicose junto, que ela vai ouvir vozes, entendeu? Ela vai sentir, aí vai ter aquele sentimento de rejeição e aquele monte de coisa. Aí, nesse caso, a pessoa, ela já tendo esse conhecimento, o autoconhecimento de como ela tá, ela pode sim fazer esse pedido da autointernação. E aí ela sabe que ela vai ter os tratamentos lá e depois tudo isso vai passar. Os pensamentos ruins, entendeu? Aham. Então é por isso que acontece. Agora, ô, gente, eu vou colocar aqui então. Aí aqui vocês sabem que fica ruim para ouvir, né? Aí eu peço que vocês coloquem aí numa outra página aí para vocês aí pelo link, tá bom?
Pronto, pessoal. O que que vocês acharam, gente? Top. Na verdade, vocês viram lá a citação por fim aqui que falou da Anise de Oliveira? Ela foi quem eu tinha falado antes. Eu até falei que tem um filme no YouTube, que depois vocês quiserem ver, é muito legal. Peraí, Dona Maria, Helena. Então, gente, é o seguinte. Vanessa, você tá ótima, tá? Hidratando o café. É Nise. Eu vou colocar aqui o nome dela, gente. É Nise de Oliveira. Eu já até falei dela aqui antes. Ela foi uma psiquiatra que ela era hostilizada pelos outros psiquiatras, né? Que eles achavam que não tem problema, tem problema não, Isabela. Quando deve, você termina, tá? Ela era hostilizada pelos outros psiquiatras porque eles tinham esse modelo antigo, né, de tratamento psiquiátrico que eles achavam que deveria ser só daquela forma em que os pacientes eram maltratados, que eles não deveriam ser tratados como, como pessoas, né? E que eles eram então usados, né? Desculpa, gente, em que eles eram usados pelos outros funcionários, pelos médicos, eles eram eletrocutados com eletrochoques, né? E aí ela veio com uma ideia de fazer com que essas pessoas pensassem por si próprias. Então, aí ela foi até através dela também que deu início aos CAPs, né, com as ideias dela, que ela fazia passeios com eles, ela fazia oficinas com eles, e aí eles pintavam, e aí sim eles conseguiram, porque aí ela até fez alguns estudos que no início, quando eles começaram a pintar, eles pintavam tudo rabiscado, era tudo só risco sem nexo, e aí depois, a partir do momento que ela começou a sair com eles, que eles viram árvores, que eles viam outras coisas, que eles tinham sentimentos diferentes e que o tratamento deles eram diferentes, eles conseguiam desenhar, fazer pinturas de casas e de coisas totalmente diferentes, entendeu? E aí, foi justamente a partir disso daí que também veio a luta, né, antimanicomial, que aí vocês viram que antigamente, gente, quando que isso era possível? Pessoas saírem às ruas para lutar, né, a favor de pacientes psiquiátricos. Nunca que isso era possível. Né? Então, eu acho muito legal essa luta de manicomial, que é justamente isso, porque o que eles querem? Qual que é o maior intuito dessa luta de manicomial? É fazer com que essas instituições, esses manicômios, sejam abolidos, né? E que haja, sim, internações, se necessário, mas que sejam em hospitais gerais. Porque esse paciente não tem que ser tratado diferente dos outros pacientes, porque eles também são pessoas, têm direitos humanos, devem ser preservados. E assim, claro, tem formas diferentes de tratamento, sim, mas eles não precisam ter um local separado para eles, entendeu? Então é isso que é a briga deles, para que essas pessoas se sintam em sociedade também, não que sejam abandonadas, sejam excluídas em tudo. Então, a maior luta deles é que haja os CAPs, que a cada dia haja mais tipos de CAPs e que nem todos os pacientes, todos que são tratados como pacientes psiquiátricos, são de fato pacientes que têm algum sofrimento mental, né? Que aí lá vocês falaram sobre os drogados, os alcoólatras, né? Que também há esse tipo de separação. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Senta ali, por favor. Quanto que é o intervalo? Nossa. Exatamente, eu também achei isso muito interessante, porque isso acontecia mesmo. E aí vocês vão ver mais para frente, nos trabalhos que vocês vão fazer, que alguns desses pintores famosos, né,
também tinha esse ar de loucura também, de loucos também, tá? Inclusive Van Gogh, não sei se vocês já ouviram falar de Van Gogh, que é muito famoso, ele saía com prostitutas, e Van Gogh teve uma prostituta que ele se apaixonou por ela. Só que ela não quis firmar um compromisso com ele porque ela era prostituta, né? E ela falava e ela mantinha o relacionamento com ele estritamente profissional. E ele tinha um amor por ela. Aí quando ela rejeitou ele, que ela falou que não queria, né? Aí ele fez uma carta para ela, arrancou um pedaço da orelha dele, arrancou a orelha dele, colocou na carta junto e falou que a última pessoa que ele queria ouvir era ela. E aí mandou para ela pelo correio. E aí, gente, a gente vê que assim, são vários gênios, né? Artistas mesmo, que às vezes não têm a sua lucidez totalmente preservada, né? Mas que não quer dizer que não sejam pessoas que não sejam dignas de ter um tratamento comum como nós temos, né? Gente, mais algum comentário, alguma coisa para fazer? Sem ser esse da Vanessa? Achei o sorriso do cara malado. Aquela da gente, foto. uma coisa interessante também é que a maioria desses pacientes já repararam que eles faltam dentes. Aham. Por quê? Porque Uhum. gente, eles não têm a higienização muito preservada. Então, isso não é diante por causa da forma que eles eram tratados, mas assim, eles não têm já esse instinto de fazer a limpeza e tudo, eles já são mais largados. Então, por isso também que Professor, não, a perda óssea não é por causa disso, não. Nem sempre vai ter perda óssea nesse sentido, não, viu, Águila? Às vezes sim, às vezes não, mas não por isso. Mas justamente é por causa da pouca higienização mesmo, apodrece, cai tudo. Arranca, tem que fazer isso mesmo. Justamente esse também é um tipo de cuidado que quando você deixa esse paciente desinstitucionalizado, você faz com que esse paciente seja mais cuidado. Então, se esse paciente, por exemplo, ele passa um dia no CAPS, à noite ele vai para casa, então à noite ele tem os cuidados de casa, aí tem o horário, gente, aí coloca para escovar dente antes de dormir, principalmente, entendeu? E aí tem aqueles cuidados de higienização, né? De não ficar com a nudez explícita, né? Então essas coisas são muito interessantes. Então, pois essas coisas Isso aí. a maioria gosta de falar ou cantar narrando, é isso mesmo. Porque você pode reparar que a maioria deles, quando eles não estão medicados, eles falam muito rápido. Por quê? É como se os pensamentos deles ficassem o tempo todo um embolando com o outro. Então eles falam rápido, que é o que está pensando rápido, já vai falando, entendeu? Então é isso mesmo. Aí, quando eles estão medicados, eles falam de forma mais lenta e tal. Mas é assim mesmo. Mais alguma coisa, gente? Eu nem sabia que existia esses protestos de rocha. Pois é, então, é porque tudo ainda é muito recente, né? Porque a gente vê mais das feministas, né? LGBT, que a gente vê muito também, mas tem esses protestos, principalmente lá em São Paulo, que foi um dos locais onde houveram os primeiros, né? Lavínia. Ô, gente, desculpa, tá? Ô, Caterina, Ah, no caso, assim, tem alguns doentes que ficam marchando, tipo, marchando mesmo, literalmente. Será que é por conta de quê? Por causa dos medicamentos? não, é porque pode ser que sim, e às vezes é por causa do tipo mesmo da, da patologia. Então, às vezes eles colocam na cabeça, muitos, gente, são muitos mesmo. Se a gente tiver a oportunidade de ir fazer uma visita técnica no hospital psiquiátrico, vocês vão ver. Muitos acham que eles são soldados. É muitos mesmo, tá? Aí eles acham que ao invés de andar, aí eles têm que marchar. É muito interessante. Eu não sei por que eles têm esse pensamento, mas na verdade são muitos deles que acham que são soldados. Aí às vezes a gente chega para cumprimentar eles, eles fazem assim.
pra Não, gente. a minha irmã, quando tá atacada, ela já me falou uma vez, quando estava normal depois, né? Que ela não consegue controlar os movimentos dela. Aí teve uma época que ela quis parar de tomar medicação por conta própria por causa disso. Que ela falava assim que ela detestava ficar Porque marchando. Então, não, é porque tem. Então, é justamente por isso, aí eles ficam tipo como Um se fossem soldadinho de espasmos. Jesus. É Aí, bem eles- isso, saudade de aí eles se Jesus. sentem soldados, aí eles colocam na cabeça que eles são soldados, entendeu? Agora, Sana. ô Áquila, Ela chorava de raiva. Porque é isso mesmo. Agora, ô Áquila, a maioria deles. Ela saiu. Ah, ela voltou. Voltou aqui agora. Peraí. Peraí, deixa ela voltar Sana. aqui. a net Ô, dela é Áquila, da hora, né? respondendo a sua pergunta, na verdade é o seguinte, a maioria deles, hoje eles são mais instigados a usar mais as artes mesmo, mas não que seja uma questão que eles tenham um impulso maior para isso, não. A maioria deles usa a arte como forma de se expressar. Então, às vezes, eles não conseguem falar, eles não conseguem pôr para fora tudo que eles estão pensando, que eles estão sentindo, mas aí, através da pintura, eles conseguem fazer isso. Top. Tem uns que pintam mal bem, filho. Muito, De não, são cara. muitos. Se vocês verem mesmo nesse filme da Nise de Oliveira, ela chegou uma época que ela fez até ela apresentou numa galeria de artes as pinturas deles. E aí tem uns que são, até hoje são pintores famosos, assim, ficaram conhecidos, entendeu? Entendi. Aí, assim, gente, a gente vê que hoje ainda, como o Berda mesmo falou, tem muito preconceito. Tem. Profissionais mesmo da saúde, muitos não gostam de lidar com esse tipo de paciente. Eu mesmo falo que assim, se eu tiver que trabalhar, eu trabalho, mas eu prefiro não, porque eu não tenho um psicológico muito estruturado para isso, sabe? Eu fico muito abalada, porque a forma que às vezes eles fazem, aí você vê que tem coisa que é da história, assim, de traumas que eles sofreram, porque muitos são abusados, muitos são maltratados mesmo desde casa, então apanhavam. Então, às vezes, a gente vai chegar perto. Gente, teve uma vez que me cortou o coração quando eu fui lá no Galba, que a gente chegou perto de uma senhorinha, ela já era senhora mesmo, e ela já estava lá já há alguns anos. E desde quando ela estava ela era de outra instituição e foi para lá. Eu acho que ela já foi até de Barbacena também. Não. A gente chegava perto dela, ela fazia assim, ó. A gente ia chegar perto dela, ela já fazia assim, tipo assim, ela acha que todo mundo que vai chegar perto dela vai maltratar ela. Então, ali no Galba Veloso não tem esse tipo de maus tratos, mas é uma coisa que ficou como se tivesse ficado, ela tivesse presa naquelas memórias ainda. Então, tem coisa que, assim, que não consegue tirar do paciente, né? Tem traumas Tadinha. que eles não conseguem reverter aquele quadro. Então, por isso que muitos ficam medicados e tem que ficar com muitos medicamentos. Lembrei da novela que passava na Globo, da menina que foi abusada. Aí ela ficou doida. Eu não sei. Eu nem lembro qual novela que é mais. Então, mas aí acontece muito disso. Aí, por isso que hoje em dia também, vocês veem um aumento de pessoas que fazem terapia e tudo, justamente por causa disso. São formas também de minimizar esses efeitos, principalmente ao longo da vida. Sabe? Para não ir agravando, se não chegar um momento que você precisar de ficar em tratamento psiquiátrico severo. Então, por exemplo, essas crianças que sofrem abuso e tudo, já são acompanhadas desde o início, já com psiquiatra, com psicólogo, justamente para já cortar da raiz. Porque quanto antes você tira a pessoa daquele trauma, mais você consegue reverter o quadro. Oi. Capeline, deixa eu te perguntar. Antigamente, o hospital André Luiz, ele era considerado um hospital assim, mas para tratamento desse tipo de pessoa, né? Mas não era hospício, não, né? Assim, o André Luiz, porque o pessoal estava comentando essa semana que o André Luiz não atende mais esses pacientes, né? Agora lá é outra Eu não coisa. sei, eu sei que lá é referência de DSTs, né?
Uhum. E assim, aí eu não sei se lá ainda faz esse tipo de tratamento. Porque eu achei que Ah, ainda fazia, porque aham. tem algo. Não, mas tem assim, deve ter uns 6 anos, mais ou menos, que eu tive um conhecido que ficou lá. Mas, e aí fazia esse tipo de internação lá e tal, fazia esse tipo de controle e acompanhamento. Cortando. Hã? É tipo, a internet tá Entendeu? cortando. Entendi, Catelina. A minha que tá cortando? É a dela. Ah, tá. Porque a minha A hoje, gente, minha. também tá só Deus, tá? É, Oi, gente. Pra mim tá é a normal. sua mesmo. Não, é porque a minha mais cedo estava sem. Parece que eu ouvi no vídeo que o desejo era que o CAPS ficasse aberto e à disposição por toda a população. Na verdade, é o seguinte, é porque a pauta, uma das pautas deles é que se encerre, então, né, a- os manicômios, né, e que os pacientes que precisarem ser hospitalizados sejam em hospitais gerais, ou seja, hospital que qualquer um pode ir para qualquer tipo de coisa. E aí a pauta deles é que hajam mais CAPs e que haja mais CAPs 24 horas. Por quê? O CAPS, ele não atende só um paciente da saúde mental, né, assim, em si. Não só um paciente que tem um transtorno psiquiátrico, mas ele atende também criança que tem algum transtorno, álcool e drogas, né? Então, que vocês viram lá pelos modelos de CAPS, somente um deles é 24 horas. Então, todos os outros são de segunda a sexta, né? Tem alguns que tem tratamento assim para você se precisar de dormir, esse de 24 horas, mas assim, o paciente, ele, por exemplo, se ele precisar passar a noite lá, ele passa a noite lá, mas outro dia, geralmente, ele é encaminhado para um hospital, tá? Porque lá não fica internação. Então, o que que eles querem? Que às vezes haja alguns leitos para esses pacientes, né? Porque só tem um tipo de CAPS que é 24 horas. E a maioria das cidades não tem todos os tipos de CAPS, tem um ou outro, né? Que vai ser de acordo com a situação populacional. E aí, só que um paciente que esteja precisando já é, assim, para a cidade, eles não vão abrir um CAPS 24 horas por causa de, por exemplo, 2 pacientes que precisem. Mas o que eles querem é o seguinte, que haja mais CAPS 24 horas do que somente esses que são de segunda a sexta. Porque no caso de uma pessoa ter algum tipo de surto no fim de semana, por exemplo, se na sua cidade não tem um 24 horas, você vai para onde? Tem que ir para o hospital, não é? Então, é por isso que eles lutam com isso. Acho que aqui nem tem. Hã? Nunca nem vi. Então, na verdade, é porque os CAPs são mais, são igual, são casas, né, gente? Então, às vezes a gente passa sem perceber. Aqui perto da minha casa mesmo tem aqui perto do Isabela, perto do Elizabeth Calil, tem um. Só que, gente, assim, tem tanto No Dourado? tem muito preconceito, tanto que assim. Aqui tem o álcool e drogas, né? Aí os vizinhos estavam fazendo abaixo-assinado para tirar. Por quê? Porque aí fica aquela população dessas pessoas aqui, e aí eles acabam, ficam olhando como que são as áreas, entendeu? Aí eles acham que pode Feio demais. ter algum tipo de assalto, alguma coisa assim. Então, o povo, eles não querem esse tipo de atendimento. Eles não Feio querem demais. porque são para outros, né? Porque se fosse para um deles, eles iam querer. Se Pois fosse para é. um parente, alguma coisa. Então, é essa que é a luta. Então, essa luta que eles fazem, essa luta antimanicomial, né? Que fazem essas passeatas, não é só para os governantes, mas também para a população acordar que esse tipo de paciente, né? Ele tem que ter um tratamento especializado e ele tem que ter um aporte melhor. Não é só simplesmente jogar lá, encarcerar como se fosse um presidiário e pronto, não. Não. Significa que eles não são tão loucos assim, porque na verdade, eles também, vocês viram ali que tem pacientes que são, tinha pacientes no meio, mas tinham pessoas que, né, estavam lutando com eles. E aí, às vezes, eles não conseguem nem falar direito, vai estar lá, é isso aí. Tipo assim, quando tá falando, tá concordando, tá entendendo o que que tá falando. Então, assim, ou seja, ele não vai saber falar da forma, né? Vocês viram, chegou um lá, a mulher tava falando, aí ele ficou lá perto, assim, Uhum. aí, tipo assim, ele falou, é isso aí, tudo que ela falou.
Então, assim, às vezes ele não vai conseguir expressar da maneira que ela expressou, mas ele entendeu o que que ela falou. Tanto que ele concordou, ele falou, é isso mesmo. Então, é isso que a gente tem que entender, que a população tem que entender. Então, por isso que ainda tudo é muito recente, mas as coisas estão melhorando bem. Né? Assim, já melhorou bastante, mas tem muito ainda para melhorar, né, gente? Na moral. Isso mesmo. Eles são muito curiosos. Quando vocês forem lá no hospital, vocês vão ver o como são curiosos. Mas é até legal, gente. Mas é engraçado, assim, que a gente tem um sentimento, sabe? Em relação a essas pessoas, ao mesmo tempo que a gente fica um pouco receoso, a gente também fica com muita dó. Então, às vezes, dá vontade de pegar no colo, sabe? De falar, não, calma, a gente não tá aqui para machucar, sabe? Então, dá uma sensação muito estranha na gente, que ao mesmo tempo que a gente quer, a gente não quer cuidar, entendeu? A gente, a gente tem alguns receios, mas assim, e a gente também quer ajudar para que ele não tenha mais esse tipo de tratamento, a gente não quer mais que ele tenha nenhum tipo de surto. Então, é uma área da enfermagem muito interessante. Na moral. Professora, Oi. aqui perto da minha casa tem um que o apelido dele é até Tchê. Ele anda por todos os bairros aqui. Ele entra na casa de todo mundo. Ele conversa com todo mundo aqui conhece ele, de todos os bairros. Ele vai na casa da minha sogra, ele não tem a fala 100%, né? Aí você tem que ver ele pedindo comida e tudo ele pede pra ele. Se ele vê um tanto de pacote de biscoito, ele fala, é pra mim, e leva tudo embora pra casa dele. Gente, aí ele Deixa cair junto do papel. alguns têm esse tipo de sentimento, sabe? Aí, quando você for, se você tivesse, por exemplo, a oportunidade, Isabela, de estudar esse rapaz, aí você vê desde a história dele, desde a infância, às vezes pode ser que ele passou um tipo de necessidade, sabe? Porque é tipo como se fosse um retrato do que ele já viveu, que ele continua vivendo. Aí você pode ver que às vezes ele não vai ter uma fala muito conexa, às vezes vai falar muito rápido, às vezes vai falar meio devagar, né? Às vezes vai falar bem bolado. E para ele tá tudo certo. Professora. Oi. Aqui, agora que eu lembrei que. Oi? Na verdade, ele já tem a mentalidade infantil. É como se ele fosse uma criança. Ele é bem mais velho que eu. Eu acho que ele tem quase 40 anos. Uhum. E ele age como se fosse uma criança. Então, é porque aí, no caso, é como se a mente dele ficasse paralisada na infância ainda, entendeu? Então, quando a gente é criança, a gente não tem muita noção das coisas, não é, gente? A gente pede sem vergonha, a gente fala o que dá na telha, não é assim? Então, por isso que às vezes eles são, às vezes, um pouco inconvenientes de acordo com o tempo, com a idade deles, é justamente por isso, que às vezes ele está parado naquele momento que ele sofreu algum trauma, entenderam? A mente, por alguma razão, ficou paralisada ali. Então, é como se ele sentisse que ele ainda é criança também. Professora, Oi. você estava falando que de dor, assim, entre aspas, de dor deles não tem nada. Eu lembrei aqui de uma situação. Tem um aqui no bairro que todo mundo, quem mora aqui, a Loriane mora por aqui, ela vai saber. Ele chama ele de Biscoito. Aí era muito engraçado que eu tô lembrando aqui que ele trabalhava com meu avô. Meu avô tinha um cavalo e ficava pegando mato, né? Aí teve um dia que meu avô falou assim: olha só pra você ver como é que ele não é doido, eu vou fingir que eu não vou pagar ele. Aí ele cortava capim pro meu avô. Aí o vô fingiu que não ia pagar ele. Ele falou assim: ai, mas e meu dinheiro? Ele falou assim: tá vendo como é que você não é doido? Nada, você de esquecer de te pagar. Aí todo mundo chamava ele de Biscoito, só que ele não gosta desse apelido. Até hoje ele xinga palavrão. Se você falar assim, Biscoito, ele para no meio da rua e começa a te xingar.
Quem mora aqui no bairro vai saber dele. Eu lembrei dele agora. Então, mas Ele é é porque uma o que que piada. acontece, gente? É porque a gente tem a percepção que a pessoa que ela tem algum nível, né, de transtorno mental, a gente acha que todas as áreas do cérebro dela são afetadas, e não, né? Então, tipo assim, eles são, aí por isso que a gente fala assim, eles são doidos até certo ponto. Por quê? Porque é uma área que tá afetada, né? Mas não tudo. Então, tipo assim, às vezes ele vai ter a área da percepção, ele tem, tanto que a área da visão, né, a área dos sentidos tem. Então, tem coisa que vai ter muito aguçado, outras não, tá? Então, tem alguns sentimentos que vão ficar muito aflorados, né? Tem algumas coisas, principalmente a área da sexualidade fica muito aflorada, geralmente fica muito aflorada, e a percepção deles é, tipo assim, quase que zero, tá? Então, tipo assim, em relação a saber se está sendo inconveniente ou se não está, se está sendo incoerente ou não. Agora, aí todo mundo vai ter sempre algum caso de alguém que conhece. Eu, por exemplo, quando eu era criança, perto da casa da minha avó, a gente tinha medo de andar sozinha lá para ir na padaria, alguma coisa assim, que tinha um cara lá, todo mundo chamava de doidinho. Eu não sei o nome dele até hoje. Ele sumiu, não sei o que aconteceu com ele. E aí ele era assim, ele via as meninas, aí ele saía atrás para agarrar e beijar. Então a gente morria de medo. Aí, sabe de que ele tinha medo, gente? Se a gente usasse um grampo de cabelo e fizesse assim, tipo, fingir que ia fincar ele gritava e saía correndo. Então, tipo assim, todas as meninas andavam com grampos no bolso. Mas assim, eu particularmente morria de medo dele, que eu não tinha coragem nem de mostrar um grampo pra ele. E aí, assim, ele era. Eu era pequenininha, eu tinha 7, 8 anos. E aí, assim, ele agarrava todas as meninas. Entendeu? E assim, aí o povo ficava assim, você é doido, mas você é safadinho, né? Você não é bobo, não. Menino, você não quer, não. Você quer menina, né? Aí eu ficava rindo, sabe? E era assim. Ô, Ah, Caterine, aqui perto de casa tinha a moça chamava Miralva. Ela tinha problema, tudo. Aí ela não podia ver alguém fazendo churrasco dentro de casa, se a casa por não tiver aberta. pois é, tá? Ela, ela era E ela, gordinha. tipo assim, ela ia normalmente, ia lá, entrava dentro da casa e comia churrasco. Ela, ela era gordinha? Era. Ela arrancava os bicos, velho. Do nada, se a porta não tiver Essa aberta, ela foi boa, brota. viu, Vanessa? Então, mas então, aí não tem a percepção de que é inconveniente, entenderam? É isso. Eles agem como se fosse normal, assim, sabe? Aí você É, conversa, eles ficam normalzão, assim, como se nada tipo tivesse assim, tanto acontecido. que você pode fazer, sabe assim, quando a gente olha um pro outro, assim, a gente não percebe que tem alguma coisa diferente, eles não conseguem perceber isso, tipo assim, um olhar diferente. Eles não têm esse tipo de percepção, entendeu? Então, Ela entrava Ô, normalmente, tivesse uma Caterine, festa. pra eles é normal. Caterine, Ah, mas não são todos os doentes mentais que têm aparência ou jeito, não, viu? não, A não minha são. irmã, por exemplo, era se você acompanhar com ela ou olhar para ela, sem ela não estar marchando, você não percebe que ela tem problema nenhum. Ela Não, mas não enganou o são, cara uma vez na porta não do são supermercado. todos. Falou que era solteira, começou a ficar com o cara todo dia, ela ficava com o cara e ela casada. Entendeu? A gente teve que entrar no meio, informar, ir na casa do cara, informar que ela tinha um filho, uma filha, era casada, e ela xingou a gente demais. Você tem que ver. Aí nós perguntamos a ele assim, mas você não notou que ela tem um problema psiquiátrico e tal? Ele falou assim, não, para mim ela não tinha problema nenhum. E ficou com a minha irmã umas 4, 5 vezes. Então, Foi aí muito. depois engravida, essas coisas acontecem por causa disso. Eles passam de boba é nada, eles não é de esperto. E o cara era mó bonitinho, mó filezinho. Então, tá vendo? Tá vendo? É esperta. Boba nada. É isso mesmo. Ô, gente, então é isso, viu? A lei, aí, eu vou colocar lá para vocês aquela folha que eu estava lendo para vocês, que lá tem um artigo todo bonitinho inteiro sobre a lei, né, sobre a reforma psiquiátrica. E aí vocês vão ver assim como que que aí a gente vai então fazendo uma ordem cronológica, né, do início que nós estudamos até hoje, o tanto que está caminhando, né? E assim, como que era no início a questão de como eles eram tratados e como que está sendo hoje. Hoje já está 100%? Não, né? Claro que não. Tem muita coisa para melhorar. Tanto que ainda tem esse tipo de luta ainda, né? Mas muita coisa já melhorou.
E aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar nesse tipo de paciente, por quê? Às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou trabalhar no hospital de doido, não. Mas, às vezes, não vou trabalhar no CAPS nem nada, mas às vezes você tá lá na UPA e aí chega um surto psicótico. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar lá escondido, lá escondendo. Eu não atendo, não, eu tenho medo. Não, paciente doido, eu tenho medo. Não, gente, a gente tem que tratar com humanização todos os pacientes, independente de quem sejam. Tá? Lembrando que paciente psiquiátrico não é só aqueles que são surtados, né? A gente tem ansiedade, depressão, que também são tratados como pacientes da psiquiatria. Tá? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Se quando essa pandemia acabar, gente, se Deus quiser, não vai demorar, a gente vai marcar sim uma visita técnica para a gente ir, tá? Porque é muito interessante, acrescenta muito no conhecimento de vocês e na visão também como pessoas e como profissionais. Bom, gente, a nossa aula de agora, então, estou encerrando. Nós vamos voltar 4h10, tá? Para outra aula, beleza? Professora, Oi. Beleza. eu tava ouvindo aqui você falar agora dessa questão de ansiedade, né? Depressão, que também é um distúrbio, né? Uhum. Teve uma vez que uma amiga minha, ela tentou contar a própria vida dela, né? Tomando remédio. Aí, ela disse que foi pro hospital e lá as enfermeiras tratavam ela com muito descaso, falando que era para ela estar tentando ajudar alguém que realmente queria viver, esse tipo de coisa, né? Uhum. E a gente pode classificar isso também como um sistema não humanizado? Com certeza, porque vocês vão ver muito isso, gente. Principalmente quando o paciente ele tenta tentativa de autoextermínio, aí a gente vê muito isso, principalmente na enfermagem. Os médicos também quer funcionar um acesso, quer funcionar o mais calibroso possível, aí quer passar a sonda, quer passar de qualquer jeito, sabe que às vezes a gente precisa fazer uma lavagem gástrica, né? Ingerir muito medicamento, por exemplo, aí quer passar de qualquer jeito, quer passar mais calibroso que tiver. Claro que para fazer uma lavagem gástrica, a gente precisa de uma sonda calibrosa, mas você tem que ter um jeito de passar, você tem que conversar com o cliente, né, com o paciente, explicar o procedimento, e aí eles querem simplesmente um segurar, o outro ir lá e já passar de qualquer jeito, não quer explicar nada, e ainda fica xingando o paciente. Gente, já vi isso diversas vezes, sabe? Não foi uma ou duas vezes, não, foi muitas vezes mesmo. E eu já vi isso tanto no SUS quanto no particular, tá? Então, assim, esses pacientes são hostilizados, sim. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar, porque nós não estamos lá para julgar o outro, nós estamos lá para tratar, para cuidar. A enfermagem não é a arte de cuidar, então a gente tem que cuidar, a gente não tem que dar lição de moral nem nada. Quem vai tratar o psicológico desse paciente é o psiquiatra, é o psicólogo. Nós podemos dar um suporte também psicológico? Claro, devemos, mas não é nossa função específica, tá? Então a gente não tem que fazer esse tipo de tratamento com esse paciente. Entendi. Tá? Gente, mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida sobre quando ocorre o surto, né? Que eles são mandados para a UPA. Nos CAPs, eles não fazem isso, mas na UPA, diante de uma crise, eles vão dar um remedinho para eles ficarem mais calmos? Como que funciona? Com certeza. Eles não sossega-leão, tá? Que a gente chama de sossega-leão, é porque vai depender do medicamento. Geralmente, a gente dá um medicamento para diminuir a coordenação motora do paciente, tá? Para dar uma acalmada mesmo. Dependendo do tipo do surto, vai fazer um efeito rebote primeiro, ou seja, esse paciente vai ficar ainda mais agitado para depois ele aquietar. Então, é necessário fazer para esse paciente acalmar, porque senão a gente não consegue conter ele. Entendeu? Ficou claro? Professor, mas aí se for para o CAPS, não for na UPA, for para o CAPS, vai fazer a mesma coisa diante de uma crise? Sim, precisa medicar. No CAPS também, inclusive nos CAPS a gente tem a presença do psiquiatra, né? Então, sim, tem que fazer, porque essa é a intervenção imediata, entendeu? Então, tem que fazer. Professora,
Professora, assim, mas às vezes tem gente que não tem nem é medo mesmo, porque sofreu algum trauma, bateu, não é nem desfazendo deles, não, né? Acontece, né? Porque eles são bem agressivos, têm Você uma fala de quê? Você fala força, assim, né? o Porque você está falando de funcionário para atender? preconceito. É isso. Não, sim, mas só que assim, gente, aí o que que a É gente mais faz? preconceito, né? Não, mas aí o que que a gente faz? Claro que eu, por exemplo, como enfermeira responsável por um monte de técnicos, por exemplo, se eu chego se chega um paciente surtado, eu vou colocar um monte de mulher lá na frente dele? Não, eu vou pegar os técnicos homens, viu, Berdan? Vocês fiquem espertos. Por quê? A gente tem que pegar aquele que tem força maior. Adianta você pegar lá uma piquititinha magrinha, pequenininha, que vai tomar um soco, vai voar longe. Não adianta. Nossa, Deus. Entendeu? Então a gente vai pegar aqueles que têm mais força, né? Então a gente vai pedir ajuda de médico, que sejam, né? Que geralmente homem tem mais força que mulher, então a gente vai pegar ajuda de médico, do porteiro, quem for, mas para conseguir conter aquele paciente. E aí a gente vai precisar da medicação, sim. Mas aí, assim, eu, por exemplo, gente, eu tenho medo de paciente psiquiátrico, já falei várias vezes para vocês, mas eu não vou correr dele. Então, claro que também, se eu ver que ele tá vindo me bater, você acha que eu vou ficar lá para apanhar? Claro que não, né, gente? Mas aí Não, tem sim. a forma de cada um, entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Gente, então daqui a pouquinho, 4h10 a gente volta, beleza?